Estamos aqui para mais uma edição do Rondônia Urgente, em todo o estado. A você que nos assiste, por exemplo, em Vilhena, também Cacoal, Ji-Paraná, Ariquemes, Candeias do Jamari e Porto Velho, além da internet no TV Meridional, no YouTube e Facebook. WhatsApp do programa 99257-5153. Participa aí com a gente. É muito legal poder contar com a interatividade do público. Convidado do programa já está aqui, é o Dr. Jaworski. Falei certa a pronúncia aqui? Falou certinho. Felipe Jaworski. Felipe Jaworski. Descendência de? De polonês, descendência de polonês. Polonês. Mas está próximo à descendência ou está longe? Não, está um pouquinho longe. Não conheço ainda. Mas aí tem contato com alguém de lá, pelo menos? Tem parente ou só ficou na descendência mesmo? Não, por enquanto só na descendência. Entendi. Tá certo. O Dr. Felipe, ele é especialista, ele é um clínico geral, mas tem algumas especialidades, entre elas a questão da nutrologia e a medicina funcional. É muito importante a gente encontrar um equilíbrio no nosso dia a dia, em se tratando principalmente da alimentação, prática de exercícios, porque essa é uma das condições que deixa o cidadão também com a imunidade um pouco melhor, né, doutor? Com certeza. Então, assim, todo o nosso corpo, a imunidade, a nossa saúde, disposição, tudo tem a ver com os nossos hábitos, certo? Com a nossa alimentação, tem a ver com o que a gente faz durante o dia. Por exemplo, se a gente consome muito álcool, fuma, faz alguma coisa assim, não é legal para a nossa saúde. Agora, se a gente busca uma suplementação adequada, regular minerais no corpo, ver como está a questão hormonal, então a gente começa a ter um equilíbrio na nossa saúde. Melhorar a saúde do nosso intestino é muito importante também, principalmente para essa questão da imunidade. Doutor, a gente está vivendo um período, pode-se dizer, já pós-pandêmico. Inclusive hoje, daqui a pouquinho, a Nurinha Lavareda, nossa repórter, vai trazer informações sobre o decreto publicado pelo governador, flexibilizando todas as atividades. Então, com o avanço da vacina, diminuição de casos, a gente vai retomando as nossas atividades. Mas foram longos meses, 1 ano e basicamente 8 meses de restrições e, consequentemente, mudanças de comportamento. O senhor já consegue fazer uma avaliação do reflexo disso na vida do cidadão? Porque aí mudou o hábito de alimentação, mudou hábitos de prática de atividades, né? O comportamento do indivíduo ele mudou quase que por completo. Então, nós, profissionais da área da saúde, voltados para essa medicina funcional, voltados para a nutrologia, nós já pensávamos assim um pouco antes da pandemia. A pandemia, ela fez com que ficasse mais claro esse processo todo, da importância de cuidar da nossa saúde, da importância que nós temos em ter um intestino saudável, em estar com a imunidade alta, né? A importância da vitamina D. Então, são alguns fatores que a gente não dava tanta importância antigamente, mas que agora, com essa pandemia, nós começamos a priorizar, porque é muito importante para a nossa saúde, para a nossa vida e para a nossa qualidade de vida. Doutor, para a gente entender um pouco de forma mais pragmática, é claro que a gente vai falar de forma meio pejorativa, até porque cada caso é um caso específico, mas existe uma rotina que é meio linear acerca do ritmo de alimentação do cidadão. Todo mundo tem um pouquinho de doutor depois que chegou o doutor Google, né? Isso. Com certeza. Uma das práticas que eu acho que não deve ser seguidas. Eu acho que a gente pode buscar referências, mas você não pode aplicar aquilo, porque não necessariamente aquela dieta, por exemplo, se aplica em todas as pessoas, né? Qual que é o padrão de alimentação do ser humano? Então, na verdade, não existe um padrão específico, certo? Você pode, por exemplo, pensando agora em emagrecimento e saúde, que é o principal motivo pelos quais os pacientes me procuram. Pensando nisso, nós podemos, por exemplo, comer de 3 em 3 horas, podemos realizar o jejum intermitente. Então, não existe um padrão específico. O que existe é uma adaptação. Às vezes, a pessoa está acostumada a comer a todo momento. Então, se a gente for falar para ela fazer o jejum, ela não vai conseguir ter uma boa aceitação. A gente precisa fazer uma adaptação, precisa avaliar alguns hormônios, alguns aspectos do corpo dela, como está, para a gente poder melhorar isso. Então, assim, em relação ao padrão alimentar, como você fala, o que a gente tem que buscar? Buscar alimentos que sejam mais naturais possíveis. Então, assim, uma analogia que eu gosto de fazer é você pensar como se não existisse tecnologia. O alimento fora a tecnologia seria o ideal para a gente poder consumir. Então, por exemplo, assim, uma pizza, ela existe a partir da tecnologia do homem. Então, já não é algo tão agradável para a nossa saúde. Não vai fazer bem para o nosso intestino, para as nossas questões hormonais. Agora, por exemplo, uma carne ou então frutas, isso é uma coisa mais natural, que a gente consegue consumir. Algumas raízes também
é algo que a gente pode estar consumindo tranquilo. Sempre buscando, então, coisas mais naturais, menos industrializadas possível, para a gente melhorar a saúde. Mas isso não quer dizer que tem que ser uma medida radical, por exemplo. Não quer dizer que eu não vá nunca poder comer uma pizza, já que o senhor citou a pizza. Não é assim que funciona, né? O que a gente tem que fazer é ter, principalmente, um equilíbrio e também buscar, a maior parte do tempo, estar consumindo alimentos que sejam saudáveis, que vão nutrir o seu corpo. O que acontece hoje em dia, muitas pessoas, elas tentam usar a alimentação como forma de suprir um estado emocional um pouco abalado. Eu estou um pouco triste, um pouco estressado, vou descontar na alimentação. E, na verdade, não deveria ser assim. Nós deveríamos usar a alimentação para nos nutrir. Deveríamos usar a alimentação para poder nos dar vitaminas, minerais essenciais para o nosso corpo, para a gente poder ter disposição. Agora, o que a gente poderia fazer, então, quando eu estiver com o emocional assim, poxa, tive um dia muito estressante e estou querendo comer uma pizza? A gente poderia utilizar outros hábitos. Às vezes, colocar uma música, fazer um jantar diferente, né? Se conectar com a natureza, tomar um banho quente. Desviar a atenção daquilo que te consumiu, pode ser isso? Com certeza. Eu tive um dia que assim, me esgotou completamente. Eu tenho que me desligar daquele ambiente e me concentrar em uma outra atividade. Para que eu não desconte tudo no prato, né? Isso, porque realmente é um dos maiores, principalmente pós-pandemia que estamos vivendo hoje, as maiores queixas da paciente eu comecei a ficar muito mais ansiosa, comecei a ficar muito mais estressada, então eu estou descontando muito na comida, comecei a ter compulsão alimentar. E acaba que o açúcar, ele sim é um vício, né? Então, se a gente começa a ter esse hábito de consumir mais açúcar todos os dias, você vai ficando viciado. E depois desviciar isso é difícil. O que eu gosto de falar é para a gente começar a perceber melhor o sabor verdadeiro dos alimentos. Então, por exemplo, um abacate, ele tem o sabor dele, e é um sabor bom, só que a gente tem o costume de colocar o açúcar junto, né? Um café, ele tem um sabor especial dele, então é muito melhor a gente aprender a perceber o verdadeiro sabor, apreciar a vida da maneira que ela é. E quando você usa o natural dentro do natural, também é válido ou não? Por exemplo, com certeza. Se eu tenho o abacate, então eu posso dar uma dosada, um melzinho? Com certeza, com certeza. O café, tem outras alternativas. Claro. Então, quanto menos você usar o orgânico, aquele industrializado, sem sombra de dúvidas, a tua condição, né, física vai dar uma resposta muito melhor. O senhor falou sobre intermitente, é meio que da moda isso. E aí me pergunta uma coisa que todos questionam. Realmente isso é uma via interessante? Pode acontecer de forma saudável para a pessoa ou é algo que pode criar um problema no organismo do cidadão? Então, como funciona o jejum? O jejum intermitente nada mais é do que você passar um período sem se alimentar, né? O nosso corpo ele já está acostumado a ficar longos períodos de jejum. Pensa comigo assim, a gente nem precisa ir anos atrás. A gente pode ir, por exemplo, hoje em um local em que não está muito próximo da cidade, uma pessoa que mora no campo, por exemplo, que não tem tanta tecnologia. Como funciona? Ela vai acordar de manhã, ela vai acordar num período assim, entre umas 5 horas da manhã, 6 horas, ela vai pegar o leite dela, os ovos dela, colher as frutas. Então, ela passa um período sem se alimentar. Agora, se a gente voltar um pouco mais um tempo, na época antes de ter energia elétrica, por exemplo, ou quando a gente ainda usava lampião, quando começava a escurecer, o nosso corpo já ia ficando mais tranquilo, a gente já estava acostumado a dormir cedo. Então, é comum, nosso corpo estar acostumado a ficar longos períodos sem se alimentar, certo? O que a gente precisa é buscar se o seu corpo está adaptado hoje a isso. Porque, às vezes, você ficou muito tempo consumindo muitos alimentos, de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, todo momento beliscando alguma coisa, então você não vai ter o costume disso e vai ser prejudicial. Então, o que eu recomendo? O jejum ele é uma prática saudável, tá? Eu costumo dizer que ele causa um desconforto benéfico. Assim como a atividade física, por exemplo. Mas esse é o tipo de regime, por exemplo, que é necessário que um profissional prescreva. Ou eu tenho a minha iniciativa e vejo, eu vou fazer assim. Então, todo mundo praticamente fica 8 horas de jejum todos os dias, né? O tempo de dormir. Então, o jejum ele conta o tempo que você está dormindo. O que eu recomendo assim, se você está em casa, está querendo fazer o jejum, você pode fazer, por exemplo, um jejum de 10 horas, que seria ficar 2 horas a mais, além do sono, 12 horas. Então, por exemplo, se você pega e agora você vai jantar às 8 horas da noite,
e você está tomando café da manhã às 8 horas da manhã, você já está fazendo jejum de 12 horas, certo? Um jejum que vai ter benefícios para o teu corpo, vai ajudar a melhorar a questão do teu intestino. Uma analogia que eu gosto de fazer é o seguinte: hoje a gente faz muita alimentação ruim, a gente consome muitos alimentos ruins, né? E a gente precisa recuperar a saúde do nosso intestino. Como é que eu faço para poder arrumar o asfalto da cidade? Eu tenho que, pelo menos, bloquear a passagem dos carros. Eu não consigo arrumar o asfalto com os carros passando. E o nosso intestino, para ele ter realmente um processo assim, de reparo celular, ele precisa parar um tempo de entrar alimentos, senão ele vai atrapalhar naquele reparo, certo? Então, o jejum ele é, sim, benéfico. Claro que, com uma orientação de profissional, você não vai fazer longas horas, não vai ficar dias sem se alimentar, certo? No jejum, você pode consumir água, você pode consumir café sem açúcar ou sem gorduras, só o líquido mesmo do café, um chá também, sem açúcar, sem gorduras. Então, tudo que é líquido e que não tenha calorias, você pode estar consumindo. Ele vai ser benéfico para melhorar o teu intestino, vai melhorar a questão da diminuir resistência à insulina, que é uma coisa muito comum em pacientes que estão um pouco acima do peso, pacientes que estão com sobrepeso e obesidade, e a gente tem que tentar melhorar isso. E ele também vai ajudar bastante na clareza. Então, assim, por exemplo, quando você fizer jejum, você vai sentir que você vai estar mais apto, vai ter mais clareza mental para poder fazer o seu trabalho, por exemplo. Então, não adianta você pegar para fazer o jejum num dia que você vai ficar em casa sem fazer nada, porque daí você vai aumentar a sua ansiedade, você vai começar a pensar demais e não tem nenhum serviço para ser feito. Doutor, emagrecimento saudável. É claro que você, ingerindo produtos saudáveis, já é o primeiro passo. O emagrecimento, ele só vem com sacrifícios ou existe milagres? Porque existe muita dificuldade das pessoas conseguirem chegar no seu peso ideal. Então, não existem milagres. Mas existem algumas estratégias que eu costumo dizer que seria uma alimentação mais inteligente, certo? Por exemplo, logo pela manhã, nós temos um pico de cortisol. Cortisol é um hormônio para te dar disposição, mas que ele também é liberado quando você está estressado. Eu preciso muito de cortisol? Cortisol. Rapaz, pensa numa indisposição quando acordo. Então, assim, por exemplo, logo pela manhã, quando a gente tem o pico do cortisol, a gente precisa... nosso corpo acaba tendo uma resistência insulínica temporária. O que isso significa? É difícil eu mexer com o açúcar do sangue. É um pouco mais difícil. Então, neste momento, logo que eu acordo, não é legal fazer uma refeição muito carregada em carboidratos. Porque como o corpo está tendo essa dificuldade pequena em realizar a mobilização do açúcar, é mais fácil você estocar em forma de gordura. Então, outra coisa... Aquela história de o café da manhã você vai de com força, não é bem por aí não. Não é Desde bem que por aí. seja o alimento correto, senão Isso, você está dando um tiro no pé, como dizem, né? Exatamente, não é bem por aí. Porque você tem que tentar utilizar a alimentação de uma maneira que seja mais inteligente. Então, por exemplo, assim, uma analogia que eu gosto de fazer é como se você... Vou te explicar o que seria o índice glicêmico dos alimentos, tá? Você, assim, vamos dizer que hoje eu te dê 10 mil reais. Nossa, é bastante dinheiro, 10 mil reais, certo? Aí eu te dou 10 mil reais de uma vez. Você vai pegar R$1.000 e vai utilizar para gastar, para poder pagar umas contas de casa, vai usar mais R$1.000 para poder algumas despesas, arrumar o carro, alguma coisa assim, só que sobrou 8 mil. Poxa, como sobrou 8 mil, o que você vai fazer? Agora a gente está em época de pandemia, não vai acontecer isso, mas se nós estivéssemos, vamos fazer um churrasco, vamos chamar a galera, vamos ir no shopping, gastar um pouquinho mais. Por quê? Porque sobrou muito dinheiro, certo? Então, quando você consome um carboidrato, que seria, por exemplo, um pão, um arroz, uma batata, isolado, sem nenhuma proteína junto, sem nenhuma fibra junto, nenhuma semente, o que acontece é que aquele alimento ele vai te dar muita energia de uma vez. Então, é como se ele te desse 10 mil de energia. Você vai usar 1.000 de energia para fazer o seu coração funcionar, o seu pulmão funcionar, vai usar mais 1.000 para fazer o resto do corpo funcionar. Só que o resto vira aquele estoque miserável. Só que sobrou 8 mil de energia ainda, vamos dizer assim. De gordurona. Agora a gente tudo isso vai virar gordura, vai ser estocado em forma de gordura. A didática então, é muito boa. O que é inteligente da gente estar fazendo? Quando a gente pega agora um carboidrato, desse que eu comentei, e a gente coloca junto proteínas, fibras, algumas gorduras boas ou até sementes, a gente ainda vai continuar pagando aqueles 10 mil. Só que dessa vez vai ser parcelado. É como se eu te desse R$1.000 todos os meses.
dessa forma, nunca você vai pegar e vai fazer uma festona, não vai exagerar. Por quê? Porque todo mês você precisa de R$ 1.000. Daí a importância, doutor, então, de um acompanhamento de um profissional, para que a gente tenha a dosagem adequada de como eu posso chegar a meu estágio de emagrecimento sem tanta dor, né? sem tanto sacrifício, sofrimento. É de forma inteligente que a coisa pode acontecer também. Doutor, infelizmente o tempo acabou, faltam 16 minutos para 1 da tarde. Foi muito produtivo o papo com o senhor, agradeço pela vinda. Se quiser completar com mais alguma informação, fique à vontade. Então tá, eu agradeço pelo convite, tá? Gostaria de agradecer a cada um de vocês que está em casa, tá? Esse programa maravilhoso que nós estamos fazendo parte hoje. Quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre saúde e emagrecimento, me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, Dr. Felipe com 2 L's Jaworski, e também no YouTube, Dr. Felipe Jaworski. E, sabe, uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte: nunca deixem que te falem que está tarde demais para buscar melhorar a saúde, que eu já estou velha demais, sabe? Não tem mais como melhorar minha saúde, já passei muito tempo acima do peso, com aquela indisposição, com o intestino preso. E não, sempre tem como a gente melhorar alguma coisa, certo? Sempre tem como a gente buscar mais saúde, qualidade de vida, que é o mais importante. Quanto à vida, a esperança, né, doutor? Com já certeza. Diz o dito popular, né? Com certeza. Doutor Felipe Jaworski. Inclusive, aproveitar aí para felicitar o doutor em nome de toda a equipe da TV Meridional. Ontem foi dia do médico, né? Esses mais de 500 mil médicos que temos em todo o Brasil. E o doutor Felipe hoje conosco aqui. Parabéns, tá, doutor? Obrigado você pelo convite, tá? Tamo junto. Uma boa tarde.